Composição da Terra. Aqui está a esfera terrestre, certo? E as composições da esfera terrestre, tá? Você vai ter aqui, ó, eu já vou dar um destaque para o núcleo, tá? Chama-se núcleo, beleza? Para o manto, que é aquele fluido, ou seja, aquele material que existe no interior da Terra, que é basicamente rocha, pedra em estado pastoso devido às elevadas temperaturas, tudo bem? E a crosta, certo? Então você tem o manto e você tem a crosta. Crosta não utiliza-se mais esse nome, cada vez menos está utilizando esse nome. Utiliza-se mais litosfera, tudo bem? E é a camada mais fina da Terra, é aquela camada superficial. Ela vai ter a espessura para a Terra, a mesma espessura que a casca do ovo tem para o ovo, ou seja, muito fininha, tudo bem? Então só chama atenção aqui para vocês nesses três elementos. Nós temos o núcleo, que está aproximadamente aí 7.000 metros de profundidade, esse núcleo. Nós temos um intervalo aí, né, de mais ou menos 3.500 metros, aqui ó, 3,5 km, né, 3.000, né, aqui no caso, você vai ter 7.000 quilômetros, né, no caso. Aí que você vai ter 3.000 quilômetros a parte dos fluidos e a superfície aí, que é a camada mais fina. Então, só para você entender, beleza? Então vamos lá. Litosfera ou crosta terrestre, repetindo, crosta terrestre cada vez menos sendo utilizado. A gente denomina de litosfera, que é a camada sólida da superfície terrestre. Ela é formada, né? Ela é dividida entre cial e cima. Cial e cima, beleza? O cima deveria estar em cima, né? Olha aí, trocadilho bem legal, né? Mas ó, cial significa o quê? Que na superfície terrestre, a mais ou menos 25 km de profundidade, predomina silício e alumínio. Tudo bem? Entre 25 km de profundidade até 75 km de profundidade, predomina silício e magnésio. Beleza? Essa é a crosta terrestre, mais ou menos 75 km de profundidade. Segunda camada importante, o manto ou o magma. Vocês podem encontrar com essas duas nomenclaturas. Quais são os elementos predominantes aí no manto e no magma? Silício, ferro e magnésio. Beleza? Silício, ferro e magnésio. Então aí, ó, aproximadamente, né, até, né, então você pega de 1.100 quilômetros até 3.400 quilômetros de profundidade. Por isso que eu falei que é uma camadona ali, certo? Aí nós temos o núcleo. O núcleo, ele é conhecido também como NIFE. Olha aqui, ó, NIFE, porque predomina níquel e ferro, beleza? E, devido às elevadas pressões, esse ferro ele é fundido, ele é solidificado. Então, o interior da Terra, segundo, né, os geólogos aí, é uma bola de ferro. Tudo bem? Tranquilos? Então, ó, dentro dessa lógica aí, né, porque surgem muitas dúvidas, né? Pô, Leandro, você está falando de tudo isso daí, mas fica muito abstrato para mim, né? Fica muito abstrato. Como que chegaram a essas conclusões? Como que chegaram a essas interpretações das eras geológicas? Como que os geólogos chegaram, né, nessa conclusão aí que você acabou de falar? Através das teorias, né? Teorias geológicas. E aqui é interessante, gente. Aqui é interessante por quê? Porque a geologia é uma ciência que ela vai estudar não algo novo, mas algo que está pronto. Geralmente a ciência física ela transforma, né? Então a física ela transforma, então ela pensa, né? A química também, elemento A com base, transforma não sei o quê. Sempre há uma transformação. A geologia ela é específica por quê? Porque ela estuda algo que está pronto, que é a Terra. A gente chegou aqui, o ser humano chegou, já estava pronta a Terra, né? Mais ou menos 10.000 anos atrás, aí, a Terra já estava pronta. Então, o intuito do geólogo é entender o que já está pronto. É a mesma coisa dar um bolo para você e você entender os ingredientes. Então, o que tem nesse bolo? Aí você vai destrinchar ali, né? Você vai estudar, investigar o que tem ali no bolo, o que você colocou, e a quantidade, o porquê. Beleza? É nesse sentido que o geólogo estuda, né? É uma ciência específica aí que estuda a Terra. Beleza? E como que chegou, né, a tudo isso que a gente conversou até agora? Nas eras geológicas, a formação dos continentes, como que chegou a essa conclusão? Através das teorias. E aqui eu vou pontuar para vocês as duas principais, que são as que mais caem. Que é a teoria da deriva continental
O que é deriva? Movimento. Ou seja, aquela teoria que defende que o continente ele se movimenta. É isso. E essa teoria surge recentemente. Se a gente for pensar na história, né, da humanidade, é uma teoria ontem, recente, 1912, um pouquinho antes. Esse camarada aqui é chamado Alfred Wegener, um alemão. E tem várias histórias sobre esse cara. Esse cara aí ele era meio doidão e a academia científica, né, a comunidade científica não dava muito crédito para ele, porque ele era muito loucão, muito doidão. Sabe aquele estereótipo de cientista, cabeludo, descabelado, todo bagunçado? Era esse cara aqui. Ele era muito doidão. A comunidade científica não dava muita atenção para ele. E ele observando a forma, né, dos mapas, mundi, ele falou assim, pô, os continentes se movimentam. Por que os movimentos se movimentam? Aí ele foi investigar. Porque ele viu que os movimentos, que os continentes se encaixam. Aí ele falou assim, pô, os continentes eles são encaixadinhos, bonitinhos, parece um quebra-cabeça. Esses continentes eles eram grudados. Aí ele foi investigar. Então, através da dúvida dele, né, da percepção dele, ele foi investigar. E aí, como que ele foi investigar? Ele pegou, né, o litoral brasileiro e o litoral africano e viu, né, que tinha os mesmos fósseis, as mesmas rochas, ou seja, os mesmos animais que viviam ali no litoral da África, viviam no Brasil. Tá? Animais das mesmas espécies, na costa oeste da África e da América do Sul. Deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui, ó, Brasil, tá vendo o Brasil? E aqui a África, tá? Aqui a África, certo? Os animais que viviam aqui, ó, eram os mesmos fósseis que viviam aqui, na costa brasileira aqui. Então ele foi na costa africana, veio na costa do Brasil, pegou esses sedimentos, levou em laboratório e chegou a essa conclusão. Sem contar que ele chegou à conclusão, por exemplo, da ema e do avestruz. Se eu não me engano, são esses dois animais, que são primos. Se você olhar, né, a ema e o avestruz e a ema, né, avestruz no Brasil e ema na América do Sul e ema na África, são animais primos. Ou seja, são fósseis, né, os animais são primos, ou seja, eles são da mesma família. E os fósseis de animais iguais que eles encontraram, eles não conseguiriam navegar, eles não conseguiriam atravessar o Oceano Atlântico. Por isso que ele chegou e falou assim, não, a África e o Brasil eram grudadas. Então a teoria dele está certa. A comunidade científica falou assim, ô Wegener, você é doidão aí, chapadão, pá, loucão, pô, você é fera, hein? Me convenceu, você me convenceu. Realmente, ocorre aí uma deriva continental, ocorre uma movimentação, né, dos continentes. Realmente, de fato, tá certo. Esses animais, esses fósseis aqui de animais, jamais conseguiriam atravessar o Oceano Atlântico. Mas aí, Wegener, fala pra mim, como é que esses continentes aí se movimentam? E aí foi que ele errou. Aí que tem o problema. Então ele acertou que realmente os continentes se movimentam. Existe a deriva continental. O problema foi o diagnóstico que ele deu. Ele falou assim, onde se movimenta e como se movimenta? Aí ele não conseguiu responder, ele não conseguiu uma resposta. Ele sugeriu, tentou hipóteses aí, mas que a gente sabe que está errado. Então ele respondeu, tentou, né, que foram em cima dos oceanos, ou seja, os continentes se movimentam em cima da água dos oceanos. Isso aí está errado, a gente vai ver por que está errado. E devido à força da gravidade que esses continentes se movimentam. E também está errado. Então esses dois raciocínios dele estão errados. Mas ele chamou a atenção para algo que é real. Os continentes se movimentam. Só que apenas 50 anos depois, mais ou menos, que a comunidade científica vai, de fato, entender como que os movimentos continentais, ou seja, a deriva continental, são feitos através da teoria de placas tectônicas. Teoria de placas tectônicas, uma comunidade científica da década de 60 vão conseguir chegar à conclusão. E eu chamo a atenção para vocês, ó, década de 60, Guerra Fria, após Segunda Guerra Mundial, em que você teve um avanço tecnológico muito grande. Ou seja, os cientistas utilizaram submarinos que conseguiam mapear o assoalho continental, o assoalho marítimo, né, o assoalho oceânico, e conseguiu encontrar através dessas investigações a resposta real. Essa resposta real. Então a tecnologia ajudou
a esses cientistas aí, liderados principalmente pelos Estados Unidos, tá? Essa comunidade cientista aí da década de 60, tá? Que a superfície da Terra se consiste em placas rígidas que se movem umas em relação às outras, tá? E aí, onde que se movimenta e como que se movimenta? Então vamos lá, vamos tentar entender o raciocínio dos caras aqui. Onde que se movimenta? Ele falou que é no limite ali, ó. Uma camada chamada de astenosfera. A camada abaixo da litosfera, da crosta terrestre. Então é uma camada graxosa. É uma camada que é um plástico derretido, que vai dar aderência, vai dar uma aderência para esses movimentos dessas placas que os continentes estão em cima. Tudo bem? E como que ele se movimenta? Os cientistas viram que as dinâmicas, as análises científicas se repetem. Então, por exemplo, a atmosfera tem um movimento que é o mesmo movimento que a água faz, em diferentes pressões e temperaturas. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele fica geralmente no alto e ele emite o quê? Vocês estudam em física isso, tá? Mas o ar-condicionado, ele emite um ar gelado. Tudo bem? Para resfriar o ambiente, para deixar condicionado, como o próprio nome diz. Esse ar gelado, ele faz uma dinâmica por ser gelado, ele é mais denso, ele tende a descer. Já na superfície, o ar mais quente tende a subir. Então ele faz essa circulação atmosférica. E na água, a mesma coisa acontece isso. Você sabe disso. Quando você chega em casa, varado de fome, você vai lá fazer um miojão, não vai? Você vai fazer um miojo. Aí o que você faz? Você pega uma panela ou uma caneca grande, joga água e você tá com muita fome. E você fica vendo a água, não vai ferver, não vai ferver, você fica observando. Você abre o temperinho, já fica enfiando o dedo, pegando aquele só sal puro, Você tá ali observando, ansioso, já quebra também o macarrãozinho, você vai comendo já cru mesmo, E aí você observa a água. O que acontece com a água quando ferve? Deixa eu até fazer aqui, ó. Aqui, ó, canequinha fervendo. Aqui tá o fogão, aqui tá o fogo do fogão, certo? E a água tá fervendo. Aqui embaixo tá mais quente. O que acontece com a água? Ela sobe, não sobe? Ela não vai borbulhando e subindo? E o que acontece com a água que está aqui em cima? Ela vai descendo. Ela vai fazendo esse movimento. Os cientistas, observando o movimento da atmosfera, o movimento que a água faz de diferentes trocas de pressões, eles investigaram e chegaram à conclusão que é o mesmo movimento do interior da Terra. É o mesmo movimento. Devido às diferentes pressões e temperaturas, você tem esse movimento. E esse movimento chama movimentos convectivos ou correntes de convecção da Terra. O que são correntes de convecção da Terra? São os movimentos dos fluidos internos da Terra, certo? Deixa eu até adiantar aqui para vocês, ó. Esses movimentos aqui, ó, perto do núcleo, o que acontece? Aqui, ó, presta atenção. Perto do núcleo está mais quente. Quando chega numa temperatura elevada, muito elevada, esse fluido, que é o manto, o magma, ele tende a subir, ele sobe. Chegando na superfície, ele está menos quente, não significa que ele está gelado, mas ele está menos quente. Aqui, ó, você tem 6.000 graus Celsius de temperatura. Aqui você vai ter 100 graus Celsius de temperatura, ou seja, uma amplitude térmica aí considerável. Chegou perto do núcleo, esse material interno da Terra esquenta, ele tende a subir. Subindo na superfície, ele fica mais frio, mas menos denso, ele tende a descer. Chegando no núcleo, ele fica menos denso, mais quente, ele tende a subir. Chegando na superfície, ele diminui a temperatura, fica mais denso, tende a descer. Você cansou de ouvir isso? Isso aqui só ocorre há 4,6 bilhões de anos que você tem essa dinâmica de subida e descida dos fluidos internos da Terra. E esses fluidos, o que vai acontecer? Eles vão agredindo as placas tectônicas e essas placas tectônicas vão se movimentando devido à ocorrência desses fluidos. E aqui tá uma OBS gigantesca aí, ó. Isso aqui é uma resolução de vestibular, tá? Depois vocês dão uma olhada, que foi basicamente o que eu falei, né? O que são correntes de convecções? É o movimento do interior da Terra pelos fluidos, devido às diferentes pressões. É isso que você precisa entender. E quando esse fluido chega na superfície, ele faz com que essas placas se movimentem. Beleza? E aqui está um esqueminha aí para vocês. A astenosfera é essa camada, né, em que as placas tectônicas se movimentam, dá aderência, parece uma graxa, um plástico derretido.
Aqui você tem a crosta terrestre, né, a litosfera, onde se movimenta, beleza? Depois vocês dão uma explorada, tá? Todo esse material aí que a gente mostra para vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fluido sobe, desce e faz com que você tenha esses movimentos. E aí ele respondeu, né? A comunidade científica conseguiu responder, tá? E aqui estão, né, as placas tectônicas do mundo todo. Também, gente, depois vocês dão uma explorada. Sem dúvida nenhuma, as placas mais importantes aí é a placa de Nazca e Sul-Americana. Por que são as placas mais importantes? Porque é onde o Brasil está localizado. O Brasil está localizado no meio da placa sul-americana. E a placa mais perto da gente aqui é a placa Nazca. São elas que mais caem, certo? Depois a gente vai falar dos agentes internos e a gente vai discutir, né? A gente vai dar exemplos disso daqui. A placa africana também, né? Certo? A gente vai ver com calma, de novo, a respeito das placas tectônicas, certo? Essa é a teoria que faz com que os movimentos dos continentes ocorram. Beleza, gente? E aí, a gente chega aí nos tipos de rochas. Tipos de rochas. Tá? Rocha é um agregado de mineral, né? Um agregado de mineral que solidifica, certo? E forma, né, uma rocha. Tá? Cuidado, hein? Geólogo odeia que fala pedra. Tá? Você tem que falar rocha. Tá? É rocha, não é pedra. Os 3 tipos de rochas que nós temos no mundo. Primeira rocha aí, ó, ígneas ou magmáticas. Olha o nome, ígnea vem de fogo, ignição, certo? Magma vem da onde? Do magma, do interior da Terra, certo? Como que se formam essas rochas? Ela se origina pela solidificação do magma, né? Também são chamadas de cristalinas, ou seja, as rochas cristalinas mais antigas. Tudo bem? Quais são as rochas mais antigas? Sem dúvida nenhuma são as rochas cristalinas. Aquela que solidificou através do magma há muitos anos atrás. Tudo bem? Você percebe como é um bloco de assunto que se encaixa? Está falando de rocha, a gente volta nas eras geológicas. Beleza? Temos 2 tipos aí de rochas ígneas ou magmáticas. As rochas plutônicas e as rochas vulcânicas. Certo? As rochas plutônicas são aquelas rochas intrusivas, dentro, tá? Elas se formam no interior da crosta, ou seja, dentro da crosta. E um exemplo de rocha plutônica é o granito. Granito é uma rocha plutônica, é uma rocha ígnea intrusiva, porque se formou no interior, dentro, tá? Da litosfera. Beleza? Tranquilo? E a rocha vulcânica, que também é pela solidificação do magma. Só que a rocha vulcânica é extrusiva, ou seja, fora da superfície. Ela se forma na superfície. E é aquela rocha, ó, basalto. Então, quando a gente fala terreno basáltico, é aquele terreno vulcânico. A gente falou que o Brasil tem um terreno basáltico, formado na era Mesozoica. E a descompactação dessa rocha basáltica deu origem a um solo muito fértil no território brasileiro. Tudo bem? Então, rocha basáltica aí forma-se pela solidificação do magma na superfície. Dando continuidade aí, ó, rocha sedimentar, beleza? Rocha sedimentar. Como o próprio nome diz, forma-se por sedimentos. Leandro, o que é sedimento? Sedimentos são detritos, pedacinhos de rochas, de várias rochas. Então é isso. É rocha sedimentar. Origina-se pela aglutinação de sedimentos, ou seja, detritos de outras rochas. Exemplo dessa forma de rocha sedimentar, o arenito. Perto da gente aqui, gente. Aqui, ó, você vai para Piracicaba, tudo bem? Você vai encontrar já um terreno de arenito, ou seja, uma rocha sedimentar. Beleza? Ou de materiais orgânicos. E materiais orgânicos do que a gente está falando? Basicamente daqueles crustáceos. Sabe aqueles animais crustáceos? Exoesquelético. Tá? Quando eles morrem, eles se solidificam, só que aí eles formam rochas. Tá? Eles são formados rochas sedimentares de animais, tá? Materiais orgânicos. O calcário. Uma rocha, por exemplo, a gente tem ilha de terrenos calcários, de rochas vindo de animais, que são os recifes, os corais. Tudo bem? E pela dissolução química de outras rochas.
Aí aqui outro exemplo, lateritos, beleza? Em áreas deprimidas ou bacias sedimentares. Tudo bem, gente? Tô indo bem devagarzinho aqui, só para vocês se familiarizarem, só que vocês precisam estudar, tá? E encararem os exercícios aí. Aqui é o momento de errar, tá, gente? Então a gente está falando, né? A gente está dando exemplo aqui de nomenclaturas que talvez muitos de vocês é a primeira vez que estejam ouvindo, mas esse é o nosso exercício, tá? A gente precisa ir adiantando. Beleza, gente? E a rocha metamórfica? É a rocha metamórfica, beleza? Como o próprio nome diz, metamorfose, mudança, tá? Metamórfica vem de metamorfose, ou seja, de mudança de estado. Então vamos lá. O que são rochas metamórficas? Origina-se da transformação, aí ó, mudança, transformação, da decomposição de outras rochas por ação de elevadas temperaturas e elevadas pressões. Nós estamos falando do mármore e do gneiss. O gneiss, a gente vai voltar a falar do gneiss quando for falar de solo. Tá? A gente tem um solo chamado solo de Massapê, em que no século XVII foi muito utilizado para a produção de cana, no ciclo da cana-de-açúcar. E foi em cima desse solo originado da rocha metamórfica do gneiss. Beleza? Então você tem duas rochas. Elas vão para o interior da Terra e devido a elevadas pressões e temperaturas elas se fundem e formam outra rocha. Beleza? É o que nós conhecemos aqui, ó, pelos ciclos das rochas. Pessoal, parece estranho aqui, ó, para vocês, os ciclos das rochas, mas vocês têm que interpretar isso daqui, tá? É muito comum. Esse daqui é o esqueminha mais clássico que vocês vão encontrar. Caiu na Unesp, acho que caiu também, acho que numa federal da vida aí caiu esse esqueminha. Então, ó, tente interpretar, tá, esses esqueminhas do ciclo da rocha. Então, aqui, ó, rochas ígneas forma-se, né, através do magma. Rochas ígneas, beleza? A gente vai conversar sobre o que é intemperismo, o que é o transporte, que é basicamente erosão, ou seja, descompactação de rochas ígneas, você vai ter formação de sedimentos soltos. Esses sedimentos soltos, aglutinados, formam rochas sedimentares. Beleza? Basicamente isso. E você tem as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas se fundem de outras rochas. Elas se fundem, elevadas pressões e temperaturas, você tem a fusão e origina-se aqui as rochas metamórficas. Beleza? No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. Há pessoas em todo o mundo sofrendo com grandes doenças. Basta olhar ao redor. Tá? Essas daí são as doenças bacterianas mais importantes que vocês precisam saber. Vamos começar falando delas. Uma das doenças mais antigas do mundo, da era lá de Cristo, hanseníase ou a lepra, tá? A lepra é uma doença da época de Cristo, né, onde as pessoas eram tiradas das cidades. Bom, sem mais delongas, vamos falar então da hanseníase. A hanseníase, ela foi erradicada, voltou, ela dá umas manchas avermelhadas no corpo
e causa uma dormência. Ai, Érica, eu estou com uma mancha avermelhada. Calma, calma, tá? Ela é uma mancha avermelhada que quando você coloca em contato com o fogo, você não sente dor, tá? Então ela é totalmente mesmo, você tem uma dormência muito grande. E claro, você tem que ter tido contato com gotículas de saliva ou secreções corpóreas de alguém que esteja com hanseníase, né, pessoal? Então, muita cautela aí, não vai chegar lá falando, a professora de biologia que eu assisti a aula dela falou que isso daqui é lepra, e nada mais é do que uma dermatite de contato. Então, muito cuidado nessas afirmações. Pneumonia. Pneumonia já é uma doença muito comum, tá? A gente sabe aí, muito comum a pessoa acabar tendo a pneumonia. Muitas vezes ela se desenvolve de uma gripe mal curada, ela é uma inflamação nos pulmões, onde você acaba tendo uma secreção purulenta e acaba tendo a dificuldade em fazer a fixação do oxigênio na respiração. Então, a hora que você respira, essa inflamação que tem nos alvéolos, onde a gente faz a captação de oxigênio, ela tem esse muco e eu não consigo fazer. Então, a pessoa que tem pneumonia, ela fica com aquela respiração mais ofegante, ela fica uma febre, ela dá uma febre bem constante, alta. E aí, o paciente, quando vai para o hospital, tem que fazer um exame de radiografia, né? Tirar um raio-x do pulmão para ver se tem alguma manchinha branca ali para identificar se tem essa alteração. Tuberculose. A tuberculose, ela é uma doença também por contágio de saliva. Ela já causa... Dá uma olhada nessa imagem, pessoal. Olha, esse aqui é uma infecção inicial no pulmão, tá vendo? Uma mancha branca. E aí ele vai causando essas rupturas, tá vendo? A gente chama de cavitação pulmonar. Então, o tecido do pulmão, ele é uma esponja. E aí ela vai causando... sabe essas manchas brancas? É que nem bolor de parede. Sabe aquele fungo que dá na parede? Dá no pulmão também. E aí ele vai causando essas cavitações, vão formando essas múltiplas lesões no pulmão. E aí, lógico, né, pessoal? Se a pneumonia causava uma dificuldade de respiração, você imagina agora onde eu tenho um buraco dentro do pulmão que eu não consigo fazer a fixação mesmo desse oxigênio. Então, a tuberculose é uma doença bem grave, tá? Mas ainda bem, por meio da ciência, e é por isso que eu falo para vocês, a ciência está aí para nos ajudar, pesquisas científicas, nós temos a BCG para evitar esse contágio. Tétano, tá? O tétano também é uma doença bacteriana e ela é transmitida por objetos, quando você se corta por objetos enferrujados, ok? Olha só uma pessoa como tem uma rigidez muscular por causa do tétano, tá? Então, toda a musculatura dela se contrai mesmo. E contraindo assim, o que vai contrair? Pulmão, coração, né, pessoal? Que é músculo também. Então, aí eu tenho um problema com essa parte de musculatura. Meningite. A meningite, pessoal, é uma bactéria que ela vai se alojar nas meninges. As meninges, elas estão entre o encéfalo e a caixa craniana. E elas são, eu vou dar um exemplo só para você, um exemplo figurativo, tá? Só para você formar a imagem na sua cabeça. Ela é como se fosse uma esponjinha, tá? E ali eu tenho muita água. E ela tem uma temperatura mais baixa, por causa do encéfalo. Então ela fica entre a caixa craniana e o encéfalo e ela faz essa parte de amortecer. A bactéria da meningite adora, tá? Os pneumococos adoram entrar nas meninges e se formar lá dentro e ficar lá dentro, causando dor de cabeça, vômito. E aí, como que eu faço para identificar essa bactéria? Eu tiro o líquor da medula. Então, aqui atrás, né, nós temos que desce do encéfalo, pelo meio da coluna vertebral, nós temos a medula e corre o líquor, tá? Corre um líquido
que dá contato com o encéfalo, então, com o contato com as meninges. Então, quando eu faço a retirada, né, vou no hospital e eles fazem a retirada do líquor, é para ver se essa pessoa tem meningite, ou seja, se eu encontro bactérias nesse líquor que está junto aí com as meningias. Sífilis. Sífilis é uma DST, tá? Porque eu vou me infectar com contato sexual e ela vai ter aí 3 fases: primária, secundária e terciária. Então, quais são os estágios? Como que eu percebo que a pessoa tem sífilis? Ela vai tendo umas certas erupções, tá? No corpo, principalmente nas mãos. Ela fica como se fossem feridas mesmo, manchas bem eminentes nos membros. E é uma doença que causa deformação ou até infertilidade no bebê, tá? Então, o homem pode ficar infértil e a mãe, quando adquire sífilis, pode causar uma deformidade no bebê, ok? Pessoal, doença bacteriana, cólera, tá? A cólera, então, ela é muito encontrada em locais que não têm infraestrutura sanitária, onde você não encontra ali rede de água e esgoto, que as águas acabam sendo contaminadas por esse vibrião, tá? É um vibrião cholerae, que é a cólera. Causa diarreia, causa dores abdominais, a barriga fica bem grande, não é a barriga d'água, tá bom? Mas ela causa bastante desconforto gastrointestinal e aí o responsável é a cólera. Alimentos contaminados e água. Ah, Érica, mas eu moro num local onde eu tenho toda a educação sanitária, tenho tudo certinho e tive cólera. Então, da onde eu posso ter adquirido isso? Alimentos que não foram bem lavados, né? Então, quando você vai aí comer um alface, uma verdura, um legume cru, a higienização disso é super importante para que você não seja contaminado, tá? Coqueluche. A coqueluche era conhecida como tosse comprida das vias respiratórias superiores. Ela tá uma tosse muito longa. Ela já não é uma doença tão eminente, tão encontrada, mas existe. E é importante você saber como que você vai fazer na hora da prova a diferenciação de uma coqueluche com uma pneumonia, por exemplo. Então, a coqueluche, você sabe que ela traz essa tosse prolongada, coisa que a pneumonia já não traz. Ela traz uma... Difteria. A difteria também é uma inflamação de vias aéreas. Pode perceber que as bactérias, a grande maioria, elas atacam a parte respiratória, né? Tirando o tétano ali e a cólera, até agora a gente falou muito disso, né? De questão de nariz, boca e aí entra para o pulmão. Nariz, boca e aí entra para o pulmão. Por quê? Porque ela acaba sendo mais resistente no meio externo, como ela não precisa de uma célula hospedeira, ela acaba sendo muito resistente no meio externo. Então, isso acaba prolongando a vida da bactéria fora do meu corpo. Beleza? Contágio através da saliva, dor de garganta, a garganta fica todinha inflamada, febre altíssima, mas tem medicamento, tá? Bom, febre de Malta é uma doença que a gente quase, a brucelose, quase a gente não ouve falar. É a ingestão de animais infectados ou bebidas lácteas, alimentos lácteos, infectado por essa bactéria. Por isso, a importância da pasteurização dos produtos. Você que toma leite em natura, tirado da vaca, é muito perigoso para você não se contaminar com essa bactéria, beleza? O que é a pasteurização, Érica? A pasteurização nada mais é do que pegar o leite, ferver, deixar ele em alta temperatura e drasticamente cair para baixa temperatura. Nesse momento em que eu tenho esse choque térmico, eu acabo matando essa bactéria para que a gente possa tomar sem o risco de contaminação.
claro, né, pessoal, o leite da caixinha tem muito mais coisas que eu acho que o que menos tem lá é leite. Mas se de repente você comprar um leite in natura, sim, você pode fazer a pasteurização em casa. Então, pega o leite, ferve e dá um choque térmico. Não gosto da ideia de colocar diretamente no congelador, mas sim numa placa gelada, aonde você consiga derramar esse leite e ele esparrame e fique gelado automaticamente. Então ele dá esse contraste de temperatura, porque até você colocar no congelador e o leite se transformar em gelado, passa muito tempo. Então, fervi, borbulhou, joga numa placa onde eu tenho pouquinho leite, numa placa bem gelada, e eu dou esse choque e acabo matando a bactéria, tá? Então, a importância da pasteurização para as bebidas lácteas. Beleza, pessoal? Botulismo. E eu adoro falar dessa doença. Ai, Érica, como assim você gosta de falar dessa doença? Porque a ciência é maravilhosa, né, pessoal? Olha só. Quem já ouviu falar em Botox? Botox, pessoal, é aquilo que a gente usa para tirar isso aqui, ó. Essas marcas de expressão. Vocês estão vendo isso daqui? A tia já tem uma certa idade, né? Então, assim, a gente acaba tendo essas linhas de expressão. Normal. A pele vai perdendo muito colágeno e vai acabando tendo essas linhas. Então, as pessoas, mulheres e homens, porque eu acho super importante isso também, fazem uso da aplicação do Botox. O que é Botox, Érica? Nada mais é, nada menos é do que uma bactéria, que é a bactéria do botulismo. Sim, a bactéria do botulismo, ela causa paralisação muscular. Então, o que a indústria farmacêutica e da beleza, né, fez? Despotencializou essa bactéria, deixou ela menos ativa, e o que ela faz? Ela se aplica o botulismo nessas regiões onde se tem ruga. Então, como fica essa região? Fica assim, ó, esticada. Por quê? Porque o músculo paralisa, né? Então, assim, rindo, chorando, triste, alegre, depressivo, tudo do mesmo jeito. Por quê? A musculatura tá toda parada, né, pessoal? Então, é lógico que não vai ter ruga. Então não é nada que faz preenchimento? Não! Você só paralisa a musculatura do rosto e você fica bem esticadinha porque não contrai a musculatura. Beleza? Quais os riscos? Uma bactéria pode correr no seu organismo e paralisar num órgão vital, como o coração. E aí você tem uma paralisação do coração. Leptospirose. Leptospirose é a doença do rato, né? Muita gente aí já ouviu falar da urina do rato que causa leptospirose por causa de enchente, ou por infestação, ou por lixo acumulado, enfim. Tem o roedor, pode ter sim a doença febre alta, pode matar, tá? A leptospirose mata. Então, regiões que alagam, que tem enchente, principalmente perto de rio, é muito risco iminente de se ter leptospirose. Beleza, pessoal? Cuidado com as latinhas de refrigerante e cerveja, porque se o rato urinar ali, a hora que você abre ela, aquela pedacinho de alumínio, né, que esbarra no líquido, pode ser perigoso. Já conhece o Clube Confiança?
um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você queira estudar. Tudo bom, gente? Eduardo. Hoje a gente vai ver lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Tá? Então vamos lá, vamos começar. O que é um lançamento horizontal? Quando a gente está numa superfície plana e horizontal e a gente lança algum objeto. Então o objeto vai fazer assim, ó, tá? A gente vai lançar ele aqui, ele vai sair com velocidade horizontal e sem velocidade vertical. O que é importante a gente saber? A gravidade, ela atua sempre na vertical. Então ela influencia a nossa velocidade vertical. A nossa velocidade horizontal não é alterada pela aceleração da gravidade. Então nós temos aqui um lançamento onde o corpo sai com uma velocidade horizontal e aí, a partir do momento que ele sai ali da plataforma ou da superfície, começa a atuar a gravidade e ele começa a descer. O que é importante aqui a gente saber? É importante a gente saber como calcular o alcance, tá? Qual é o alcance desse objeto? Outra coisa importante, quanto tempo esse objeto demora para cair? Porque é importante saber que o alcance está ligado ao tempo que ele fica no ar. Então, o tempo de voo do nosso objeto. Então vamos desenhar aqui, vamos começar a estruturar como é que é esse tal desse lançamento horizontal. Então vamos pensar, escrever aqui, ó, lançamento horizontal. Horizontal. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar aqui, né? Nós vamos estar a alguma altura do chão e a gente vai lançar esse objeto, tá? Com velocidade horizontal. Então, vamos pensar aqui, ó, nós temos uma plataforma, tá? Pode ser uma mesa, pode ser o que você pensar aí. Aqui nós temos o chão, tá? E o nosso corpo vai ser lançado aqui. Então, vamos colocar aqui um objeto, ó, colocar uma bolinha, porque é uma coisa, né, que físico sabe desenhar. Físico não é muito bom de desenho, vocês podem perceber, né? Então a gente chama tudo da mesma coisa e a gente sempre faz bolinha, como se o mundo existisse nas bolinhas, né? É mais fácil da gente poder fazer o desenho. O que vai acontecer aqui, ó? Esse corpo, ele vai ser lançado com uma velocidade aqui, tá? É legal a gente começar a dar nome para essas velocidades, principalmente para poder entrar mais tranquilo no lançamento oblíquo, tá? Então, a velocidade na horizontal, vamos pensar que a gente tem um eixo aqui sempre, ó, o eixo Y e o eixo X. Como essa velocidade tá... Opa, peraí que tá cortando aqui, deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo. A velocidade, ela vai ser em X, né? Por que ela vai ser em X? Porque o X está na horizontal, que é o nosso eixo horizontal. Então aqui a gente tem o Y, tá? Então a gente vai ter esse lançamento ali. Essa velocidade, então, vamos chamar de V0x. Qual é o movimento que esse corpo vai fazer? Esse corpo vai fazer um movimento parabólico. Então, ele vai fazer assim, ó. Ele vai sair daqui, né? E ele vai andar aqui no ar e cair num determinado ponto. Do ponto onde ele saiu até o ponto onde ele caiu, a gente chama de alcance. Quanto isso vai alcançar? E ele vai ser influenciado, obviamente, pela velocidade horizontal. Quanto maior essa velocidade horizontal, a gente vai conseguir um alcance maior. Quanto mais tempo esse corpo cair, a gente também vai ter um alcance maior, né? Porque se ele ficar bastante tempo no ar, ele vai ficar bastante tempo andando na horizontal e aí a gente vai conseguir um alcance maior, beleza? Então, da medida aqui, ó, vamos colocar do ponto de onde ele sai até onde ele chega, é o alcance. Nós vamos chamar o alcance do quê? De D. Tá bom? Então, D vai ser o alcance que ele vai atingir. Então, eu vou chamar aqui, ó, de D e vou mostrar que D é o alcance, tá? Beleza. Então, a gente vai ter que saber calcular esse alcance e saber calcular o tempo que demora para cair.
O tempo que demora para cair, a gente pode tirar lá do nosso lançamento, né? Lançamento horizontal, ou a gente pode até pensar na queda livre, né? Porque a hora que ele sai daqui, ó, a velocidade x dele existe. E a velocidade y? A velocidade y é zero. Então a velocidade inicial na vertical aqui é zero. Vou escrever isso daqui também, ó. Vy, V0y, né? Vai ser zero. V0y, então, tem a ver com a velocidade que ele vai estar na vertical. Ele sai com velocidade igual a zero e aí ele vai aumentando a sua velocidade vertical para baixo, né? Então, isso vai demorar um tempo para ele chegar no chão. Então, primeira coisa que a gente pode pensar aqui, como calcular esse tempo de queda? Como a gente calcula o tempo que ele fica no ar? A gente calcula esse tempo, né, de queda aqui, esse tempo de voo, a gente também costuma chamar de tempo de voo, tá? O tempo que a partícula está no ar. A gente vai usar isso principalmente no lançamento oblíquo para falar do tempo de voo. Então vamos lá. Para a gente calcular o tempo de queda, que é a primeira coisa que a gente precisa aqui para poder calcular o alcance, tempo de queda. O que a gente tem que ficar esperto? Se a velocidade y é zero, então quer dizer que a sua velocidade inicial é zero. Tudo que for na vertical agora, a gente vai colocar y, beleza? E tudo que for na horizontal, a gente vai colocar x. A gente vai usar isso muito para falar sobre as velocidades. Aqui ainda a gente não vai usar seno e cosseno para falar sobre as velocidades, porque aqui o lançamento praticamente uma mistura, né, de um lançamento horizontal e a queda livre para a gente calcular esse tempo de queda. Então vamos lá. Como a gente pode calcular o tempo de queda, o tempo de voo desse corpo? Vamos pensar numa das equações mais simples aí que a gente tem falando de velocidade e tempo, que é o watt. Lembra? V igual V0 mais AT. Então, vamos partir dela aqui, ó. V igual V0 mais A vezes T. É dessa equação que a gente vai partir. Vamos só mudar um pouco, né, o nome das coisas aqui para a gente adaptar para esse tipo de movimento. Como que a gente vai mudar os nomes? Bom, as velocidades aqui são na vertical, né? Aqui tem a aceleração, é uma velocidade na vertical. Na horizontal a gente não vai ter aceleração, beleza? Então, vai ficar assim, ó. Vy, porque a gente está falando da vertical, é igual V0y. Aí, a gravidade é positiva ou a gravidade é negativa aqui? A aceleração vai fazer com que o corpo aumente sua velocidade ou a aceleração vai fazer com que o corpo diminua sua velocidade? Aqui a gente sabe que como está caindo, né, nós podemos desenhar aqui que para baixo nós temos a aceleração da gravidade, nós temos G, tá? Como a velocidade vai ser para baixo, ele começa, a gente pode pensar assim, ó. Ele começa com velocidade zero. Vamos pensar nessa bolinha aqui, ó. Aí, quando ela está aqui, ela tem uma velocidade em y. Quando ela está aqui, ó, caindo, essa velocidade em y é maior, né? Vy. Quando ela está aqui, ó, essa velocidade y é maior ainda, Vy. Ou seja, perceba que a velocidade em y ela vai aumentando com o passar do tempo. Por quê? Porque o corpo vai sendo acelerado, né? Ele vai ser puxado pela força gravitacional, então ele vai aumentando a sua velocidade. A força gravitacional, então, vai gerar uma aceleração, que é chamada aceleração da gravidade, tá? Então, como a velocidade é para baixo e a aceleração também é para baixo, nós vamos definir, então, que aqui para baixo é positivo, então a gravidade vai ser positiva. Se a gravidade vai ser positiva, aqui, ó, em vez de mais A, a gente vai colocar o quê? Mais G, tá? G é da gravidade. E esse tempo? Que tempo que a gente quer calcular? O tempo que ele fica caindo. Então, esse tempo vai ser o tempo de queda, tá? Então, a gente já mudou a equação da velocidade para poder calcular o tempo de queda se a gente tiver a velocidade. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Esse V0 aqui vai ser zero. Beleza? E aí? Nós vamos ter aqui, ó, Vy, né? Vy é igual a G vezes o tempo de queda. E aí?
vamos isolar o tempo de queda para a gente poder achar esse tempo. Então, isolando o tempo de queda, a gravidade está fazendo uma multiplicação no tempo ali. Qual é a operação que ela vai fazer do outro lado do igual? A operação matemática inversa à multiplicação. Lembra que toda vez que a gente muda de posição do igual, a função, eu diria ali, o que ele faz é sempre inverso. Tá? Então a operação matemática vai ser sempre a operação inversa. Então vamos lá. Vai ficar aqui, ó, tempo de queda é igual VY sobre G. Então essa é uma das maneiras da gente calcular o tempo de queda. Isso é calculando o tempo de queda, sabendo a velocidade com que ele toca o solo. Tá? Então, uma das maneiras é calcular o tempo de queda, sabendo a velocidade com que ele toca o solo. Outra maneira de calcular esse tempo de queda. A outra maneira de calcular o tempo de queda é sabendo a altura de onde ele saiu. Então, a gente pode pensar aqui que daqui, ó, até o chão, nós temos a altura, o H. Tá? Esse H representa, então, a altura da onde o corpo vai cair. Dependendo dessa altura, nós temos um tempo de queda maior. Beleza? Como é que a gente vai calcular, então, o tempo de queda? Utilizando a altura. Então, aqui, ó, é utilizando a velocidade. Agora, vamos colocar aqui embaixo, utilizando a altura. A altura, o que era? Vocês lembram? A altura estava relacionada com ΔS. Se a altura está relacionada com ΔS, a gente tem que pensar que precisamos usar uma equação que tenha ΔS e tempo, já que a gente quer calcular o tempo de queda. Essa equação que usa espaço percorrido, ΔS e tempo de queda, é o sorvetão. Lembra que o sorvetão pode ser escrito assim, ó? Vamos fazer em preto aqui. Ó, sorvetão pode ser escrito assim: S igual S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? Essa é uma das maneiras da gente calcular o sorvetão lá, a equação horária da posição no movimento uniformemente variável. Mas a gente pode ainda escrever ela de um jeito diferente, lembra? Esse S0 pode vir para cá, ó, e essa equação fica assim, ó, V0t AT ao quadrado sobre 2. Aí vocês lembram o que era esse ΔS, esse S menos S0? Né? Esse S menos S0 é o ΔS. Então a gente pode escrever ela assim, ó. ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Agora vamos adaptar essa equação para o movimento vertical. Como é que a gente adapta essa equação para o movimento vertical? A gente coloca y em tudo, tá? Y na velocidade e y no nosso ΔS aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar ΔSY é igual a V0y vezes o tempo de queda, mais a aceleração da gravidade, tempo de queda ao quadrado, sobre 2. Tá? Então, essa equação aqui é a equação do sorvetão, que a gente já estava acostumado, só que aplicando para o movimento vertical. Tá? E agora? Como é que a gente vai, né, trabalhar aqui? O que a gente tem que pensar? Lembra, ó? Velocidade inicial em y é 0. Se a velocidade inicial em y é 0, esse termo aqui, ó, dá 0. Né? Porque tem a velocidade em y sendo multiplicado pelo tempo de queda. Se a velocidade é 0, qualquer coisa que ela multiplicar vai dar 0 também. Aí a gente pode também pensar que o ΔSY é o quanto ele se deslocou na vertical. Se é o quanto ele se deslocou na vertical, então vai ser a altura. Beleza? Então eu vou trocar aqui, ó, o ΔSY pela altura. Aqui dá 0. G, tempo de queda ao quadrado, sobre 2. Aí, o ΔSY, o que é? ΔSY é H. Então, H é igual a G, tempo de queda ao quadrado, sobre 2. De novo, o que a gente quer achar? A gente quer achar uma maneira de calcular o tempo de queda utilizando a altura e não a velocidade. Então, a gente tem que isolar o tempo de queda, né?
O 2 multiplica o h, o g divide o h, e para tirar o quadrado do tempo de queda, o que a gente tem que fazer? Raiz quadrada. Então, o tempo de queda vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui, sobre aqui embaixo, assim, ó. Vai ficar que o tempo de queda é igual, tá? Já vou isolar ele para ficar mais fácil. O tempo de queda vai ser 2 vezes h sobre g, raiz quadrada disso tudo. Tá? Então, uma das maneiras de calcular o tempo de queda usando a altura é partindo da equação do sorvetão, tá? E aí a gente consegue, ó, 2h sobre g. Então perceba aqui, ó, que eu tenho duas maneiras de calcular esse tempo que a partícula ficou no ar, o tempo que o corpo ficou caindo. Primeira maneira, eu vou usar essa equação se eu tiver altura, ou eu vou usar essa equação se eu tiver a velocidade que toca o solo. Beleza, então a gente já passou pela primeira parte do lançamento horizontal. A gente já consegue calcular quanto tempo esse corpo está caindo. Consequentemente, a gente também consegue calcular, se a gente tiver a informação do tempo, a altura que ele caiu. Então, duas coisas aí a gente já consegue fazer. E agora? Agora a gente tem que calcular o alcance, tá? Quanto que esse corpo vai alcançar? É importante a gente saber, ó, que a velocidade em x, ela não muda durante todo o trajeto, tá? Então, aqui, ó, a velocidade em x é a mesma, aqui a velocidade em x é a mesma, aqui a velocidade em x é a mesma, e quando ele tocar o solo, a velocidade em x é a mesma. Tanto é que, se a gente pegar uma bolinha e jogar de uma mesa, né, o que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai andando, a hora que ela toca o solo, ela não para. Ela ainda continua se movimentando na horizontal. Por quê? Porque a velocidade horizontal é a mesma desde quando ela saiu lá da plataforma. Então, ela vai sair da plataforma com uma velocidade, ó, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando ela cair aqui, ela continua andando ainda. E aí ela vai sofrer atrito com o solo, atrito com o ar, e ela vai parando. Tá? Se a gente estivesse num lugar sem nenhum tipo de atrito, ela ia cair no solo e continuar se propagando até acabar o mundo. Né? Porque se a gente não tem atrito e não tem nenhuma força contrária ao movimento, a bolinha não ia parar. Então, nós já sabemos como calcular o tempo de queda. Agora a gente vai calcular o alcance que esse corpo vai alcançar, é ótimo, né? Que ele vai chegar. Então, qual é o alcance do corpo? E agora a gente vai fazer o alcance, tá? Então, eu vou apagar essas equações. Eu só vou deixar as equações de tempo de queda. Tá? O tempo de queda com a velocidade e o tempo de queda com a altura. Então, vai depender da informação que a gente tiver para saber para onde que a gente vai no problema, tá? Então, deixa eu dar uma apagada aqui. Então, tempo de queda, eu vou colocar as duas equações aqui do lado, só para a gente saber como calcular esse tempo de queda. E aí a gente vê o alcance e mata a parte de lançamento horizontal. Aí a gente vai para lançamento oblíquo, beleza? Então, ó, tempo de queda vai ser, tendo a velocidade Vy sobre g, ou o tempo de queda vai ser tendo a altura, vai ter g, tq, então vou colocar aqui, ó, tq é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Tá? Então são as duas maneiras que nós temos para calcular o tempo de queda. Aí coisas importantes para a gente calcular o alcance. Vamos fazer aqui embaixo do alcance, ó. V0x é constante, tá? Então, CT é constante, quer dizer que não muda, ele não vai ser influenciado. No movimento horizontal, a gente tem um movimento onde a velocidade não muda. Então, ó, velocidade constante, essa velocidade não se altera. Se é velocidade constante, qual é o nome do movimento aí? Vocês lembram qual é o nome do movimento cuja velocidade é constante? Como é que chama? Exatamente, retilíneo uniforme. Tá? O MU. Lembra de uma vaca? Agora, lembra de uma vaca andando? Tosco, né, velho? Pelo amor de Deus. Então aqui, ó, como dito, ó, movimento uniforme. Qual é a equação do movimento uniforme? Vocês lembram?
Inclusive tem uma boa aqui em Indaiá, maravilhosa, vende nos potinhos assim, ó. Você lembra como é que é o nome? Né? Que alguns chupam, outros tomam, depende da pessoa. Uns mordem, né? Chama sorvete. Lembra do sorvete? Tem uma sorveteria em Indaiá, é boa aqui, ó. Eu lembro que eu levava sorvetes para casa aqui. Então você vem, compra um monte, leva para casa e fica lá. Eu moro em Campinas, né? Então, ó, S igual S0 mais V vezes T. Ó, a gente pode escrever isso assim, tá? Só que a gente pode mudar aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez com o sorvetão, a gente pode escrever isso daqui aqui, ó. VT, né? E a gente pode dizer que isso é ΔS é igual a V vezes T. Só que lembra que a gente estava falando que no movimento horizontal, tudo que for na horizontal a gente vai chamar de X. Então, esse V aqui, ó, é Vx. Só que ele é a velocidade inicial que começou o movimento. Então, você tem que colocar aqui, ó, ΔS. O que vai ser o ΔS? Se é na horizontal, o ΔS é o alcance, é o quanto ele vai andar na horizontal. Esse alcance a gente pode chamar de D. Então, ó, o ΔS vai virar D, beleza? O V vai virar V0x. E esse tempo é o tempo que ele está no ar. É o tempo que ele está caindo. É chamado de tempo de queda. Então, para você calcular o alcance de um corpo lançado horizontalmente de algum lugar, você precisa dessa equação. Então, o que nós vimos hoje, até agora? Nós vimos como calcular o tempo de queda utilizando a velocidade com que o corpo toca o solo, como calcular o tempo de queda utilizando a altura que o corpo foi lançado do solo, e sabendo o tempo que ele ficou caindo e a velocidade com que ele saiu da plataforma, a gente consegue calcular o alcance. Beleza? Isso daqui serve também, gente, para um avião. Pensa, o avião está vindo aqui, ó, ele vai soltar uma bomba. O cara que está dentro do avião vê o objeto caindo em linha reta, na vertical. E quem está fora do avião vê o objeto fazendo uma parábola assim. Pensa, se um avião está voando aqui, ó, e ele solta uma bomba, a hora que a bomba, ou mantimentos, para ser mais bonitinho, né? Não precisa soltar uma bomba, né? Então, ó, eu estou andando aqui, ó, eu solto ele aqui, ó, ela faz assim, ó. Eu consigo calcular esse alcance também, deste mesmo jeito. A ideia é a mesma.